Gente, vamos lá, encerrando também o nosso papo, o assunto distância entre ponto e reta. Você pode classificar essa aula como uma revisão de tudo que você viu em analítica, por isso que a analítica é cruel para quem quer estudar por partes, pedaços. Isso aparece muito em vestibular, se você for pegar as questões também que a gente coloca, são questões até recentes. Aonde começa tudo com uma coisa, uma definição. Definição geométrica, ponto, que para nós tem x, tem y, abscíssio ordenado, no nosso plano, e uma reta. Uma reta, que também você já sabe, tem sua equação. Queira você ou não, preciso aqui, para aplicação dessa fórmula, equação geral da reta. Começa a primeira definição importante. Toda vez, em toda geometria, não é geometria analítica, geometria plana, espacial, se alguém te pedir distância, é a menor distância possível. Ninguém vai ficar falando, calcule a menor distância, calcule a distância. Então, gente, é lógico que se você parar e pensar, pelo que você já estudou, distância entre dois pontos, a menor é um segmento de reta. Você não vai ficar fazendo curva para chegar aqui. Você vai gastar muito mais, vamos dizer, comprimento do que um segmento de reta. Distância entre dois pontos. E você tem até a fórmula. Distância de dois pontos é aquela fórmula, raiz quadrada do delta x ao quadrado mais o delta y ao quadrado. Porém, agora eu quero a distância de um ponto ou uma reta, não é a distância de dois pontos. E aí você tem que usar, né, a sua concepção, não é qualquer segmento de reta. Porque senão você poderia achar um ponto qualquer da reta, você tem a equação, acharia um ponto, x, y aqui, aplicaria essa fórmula, calcularia a distância, mas espera aí, não é qualquer ponto. Se distância é a menor possível, a menor distância possível não é qualquer uma. Seria qual? Ai, ajuda aí. Qual seria a menor distância possível daquele ponto a essa reta? Um segmento perpendicular à reta. Calcular a distância de um ponto a uma reta não é calcular qualquer distância, e sim é exatamente essa. E como calcular essa distância? Tem uma fórmula. A fórmula talvez é a mais, vamos dizer, né, horrenda possível. Tem tudo que você não gosta, tem raiz, tem módulo. Porém, aí depois eu ia perguntar onde vem ela, e aí durante a aula a gente vai tentar demonstrar, a gente não demonstra no ensino médio, mas dá para você perceber o que você tem que fazer. Gente, o módulo é para garantir sempre uma distância positiva, jamais você tem distância negativa, por isso esse módulo. Da equação geral, tem que ser equação geral. Se tiver outra equação, primeiro, para usar essa fórmula, você precisa ter equação geral. O primeiro membro da equação geral, substituindo na equação o x pelo x0 do ponto. E o y pelo y0 do ponto. Substituir. Você quer a distância desse ponto é essa reta. Substituir x0 e y0 aqui. Fácil. Se o ponto não pertence à reta, isso daqui não vai dar zero. Se o ponto pertencer, vai dar zero. Um ponto pertence à equação quando satisfaz a equação. Se o ponto estiver fora, isso não vai dar zero. Se der positivo ou negativo, o módulo vai garantir sempre um valor positivo. Dividido pela raiz quadrada de A, que é o coeficiente de x da equação, ao quadrado, mais B, que é o coeficiente de y da equação geral ao quadrado.
Essa é a distância de um ponto a uma reta. Essa é a fórmula. Gente, apesar de indigesta a fórmula, ela é bem simples. Então, voltando aqui agora com um exemplo numérico, só para você ver a aplicação da fórmula. Se eu quero a distância, olha lá, do ponto, 1, 2, a essa reta. Primeiro, estar ciente que sempre que se calcula a distância, está se calculando o segmento aqui perpendicular. Você quer essa distância? Você tem que lembrar da fórmula. Só que a fórmula não precisa ficar decorando. Distância de PAR é módulo de AX0 mais BY0. É a equação geral. Você tem que ter a equação da reta. Ponto, reta. Aonde seu trabalho vai ser substituir o 1, que é o x, no x da equação. O 2, que é o y, no y da equação. E dizer para mim que essa distância será módulo de 3 vezes 1 mais 4 vezes 2 mais 9, fecha o módulo, sobre a raiz quadrada do A, que é o número 3 ao quadrado, mais o B, que é o número 4 ao quadrado. Como eu disse, a fórmula, apesar de indigesta, ela é bem fácil na sua aplicação. Substitui o x e o y na equação geral, primeiro membro, módulo. Raiz quadrada do A, que é o coeficiente de x, e B, que é o coeficiente de y. A distância aqui vai dar módulo aqui 3 mais 8, 11, mais 9, 20. Sobre a raiz quadrada de 25. Sua distância é 20 sobre 5, que dá 4. Agora vocês às vezes chegam para a gente e falam assim, da onde vem essa fórmula, né, essa raiz? Por isso, ó, marque bem aqui, distância 4, eu vou fazer o mesmo exercício sem a utilização da fórmula. Seria o caminho de demonstrar essa fórmula. E aí entra aquilo que eu disse. É uma profunda revisão de tudo que eu dei a vocês. Suponha vocês, está lá, reta, e eu não tenho fórmula. Agora eu tenho que achar. Sem a fórmula, aquele 4 que eu achei. Olha o trabalho que isso vai dar. Quando a gente diz o trabalho que isso vai dar, primeiro, você tem que saber que calcular uma distância é calcular a medida desse segmento. Em particular, é único. Não é qualquer outro segmento. Tem que ser esse. E tem que ter ângulo de 90. Bom, sem a fórmula que eu acabei de passar a vocês, a única coisa que eu poderia pensar em calcular uma distância seria, se eu tivesse esse ponto A, calcular a distância de 2 pontos. Formulinha, que foi a primeira fórmula da analítica, raiz quadrada, delta x quadrado mais delta y quadrado. Só que eu teria que ter esse ponto A. Não tem. Mas tem como encontrar? Bom, esse ponto A, olha lá, ó, agora começa toda a nossa trajetória. Esse ponto A eu poderia dizer que seria a intersecção da reta R, que foi dada, com a reta S, que não foi dada, mas seria uma reta aqui, ó, que passa por P e passa por A. Intersecção de duas retas. Resolver um sistema. Só que para resolver um sistema eu preciso ter a equação da reta S. Eu não tenho. Não tenho. Mas tem como achar a equação? Olha, a reta S passa pelo ponto 1, 2. E é perpendicular a esta. Ângulo de 90. Começou a clarear? Gente, se a reta é perpendicular a essa, se eu tiver o coeficiente angular dessa, o inverso, trocando o sinal, é de S.
Se eu tiver o coeficiente angular de S e tenho o ponto, eu consigo a equação de S. Ioiô igual a mi xoxô. Tendo as duas equações, eu resolvo um sistema. Acho o ponto A. Tendo o ponto A, calculo a distância de P até A, que vai ter que ser essa distância 4 que a gente achou aplicando a fórmula. E a fórmula é extraída desse raciocínio. Senhores, achar o coeficiente angular aqui, como é que é mesmo? Isolo y, equação reduzida. 4y igual a menos 3x menos 9. Y igual a menos 3 quartos de x menos 9 quartos. O coeficiente angular de R é menos 3 quartos. Porém, S é perpendicular a R. Então, o coeficiente angular de S que eu estou precisando é o inverso trocando o sinal. Mais 4 terços. Achei o coeficiente angular de S, sei que S tem que passar pelo ponto 1, 2. Equação da reta S, ioiô igual a mi xoxô. Fica y menos 2 igual a 4 terços, que multiplica x menos 1. Ponto 1, 2, 4 terços. Fica y menos 2 igual a 4 terços de x menos 4 terços. Multiplica tudo por 3. 3y menos 6 igual a 4x menos 4. Jogo 3y menos 6 para cá. Fica 4x menos 3y mais 6 com menos 4 mais 2 igual a 0. Essa é a equação da reta S, que é perpendicular a R e que passa pelo ponto 1, 2. Tendo essa equação e tendo S, eu acho o ponto de intersecção delas, ponto A. Sisteminha. 3x mais 4y igual a 9, igual a menos 9, vou pôr aqui. E aqui 4x menos 3y igual a menos 2. Jogando menos 2 para lá. Resolver esse sistema. Multiplico essa por 3 e multiplico essa por 4. Você vai ter 9x mais 12y igual a menos 27. E aqui 8x menos 12y igual a menos 8. Somo as duas. 17x igual a menos 35. O x... Shigeru, Oi? não é 16x na segunda, você multiplicou por 4. 16, isso é. Então fica 25. X igual a menos 35. Então, menos 35 sobre 25,
menos 7 quintos, simplificando por 5. Esse é meu x. Y, você tem x, substitui em qualquer uma, acha y. 3 vezes menos 7 quintos mais 4y igual a menos 9. Dá menos 21 quintos. Passo para lá. Menos 9 mais 21 quintos. Dá 4y igual MMC 5. 45 negativo mais 21 menos 24. É isso? Menos 45 mais 21. Simplifico por 4 aqui. Menos 6 quintos. Isso significa que eu acabo de inchar o ponto A. Menos 7 quintos, menos 6 quintos. Falta agora calcular a distância desse ponto a esse. Distância. Raiz quadrada de delta x. 1 eu tiro menos 7 quintos. 1 mais 7 quintos ao quadrado, somado com 2 menos menos dá mais 6 quintos ao quadrado. Minha distância é a raiz quadrada. Aqui vai dar 5 mais 7, 12 quintos ao quadrado. 144, 25 avos. Mais, aqui vai dar 10 mais 6, 16 quintos ao quadrado. (16 quintos ao quadrado). 256, 25 avos. Isso dá raiz quadrada de quê? 425 avos. Que dá raiz de 16. Que vale aquele 4 que anteriormente a gente tinha calculado. Então a fórmula, às vezes você pergunta, de onde vem a raiz da fórmula da distância? Agora, para chegar à fórmula, você teve que fazer tudo isso literalmente, com aqui A, B, C, achando em função de A, B, C, o ponto A, quer dizer, sisteminha, perpendicular. Mas perceba, para aprender e entender isso, você não precisou de uma aula, você precisou de um conjunto, você precisou da fórmula da distância, primeira fórmula que eu te dei. Depois, a equação geral, fórmulas de equação, reduzida, achar o coeficiente angular, perpendicular, inverter e trocar o sinal, ioiô, michoxô, sisteminha, achar ponto de intersecção, ou seja, por isso que a analítica às vezes é difícil você entender um exercício. Perceba, nenhum desenho. E eu sei que o Vitor, o Gabriel, estão entendendo a matéria, então a matéria fica linda, maravilhosa. Só que numa classe de 100, tem 2, 3 que começam a ter essa visão. Não existe regra. A analítica é triste. Porém, gente, o tema da aula é distância de ponta reta. Ninguém vai ficar pensando em demonstrar essa fórmula toda vez. É guardar. Distância de ponta reta sempre um segmento perpendicular. Só que você vai ver nos exercícios que dificilmente o cara vai te pedir isso. Mas vai existir um segmento perpendicular a uma reta, a um segmento de reta.
e você quer calcular essa distância, distância é módulo, substituindo na equação geral o x, substituindo na equação geral o y, sobre a raiz quadrada de a e b, lembrando que a e b são os coeficientes de x e y da sua equação geral. Agora, gente, é só exercício. Só que perceba, como eu disse a vocês, ninguém vai te pedir, né? Calcule a distância de ponta reta, a não ser numa prova. Prova aí, que a gente passa para vocês, manda estudar, e calcule. Colou, decorou, vai fazer. Eles vão começar, ó. Um círculo com centro na origem do plano cartesiano é tangente à reta de equação. Qual é o raio desse círculo? Então, simulando aí, ó, você tem um círculo, cujo centro é a origem, 0, 0. E eu sei que ela é tangente a uma reta. Tangente, toca no único ponto. A reta de equação menos x mais y menos 4 igual a 0. Te deu a equação da reta, te deu o centro da circunferência, agora você tem que encaixar a matéria. Se a circunferência é tangente, na geometria você sabe, se eu ligar o centro da circunferência ao ponto de tangência, sempre esse segmento vai ser perpendicular à reta. E vai ser a medida do raio dessa circunferência, que é o que ele pediu. Então, o raio dessa circunferência nada mais é que a distância de 0, 0 a essa reta. Aí o seu trabalho é só substituir aqui e lembrar da fórmula. A distância é módulo de menos 1 vezes x, que é 0. Mais 1 vezes o y, que também é 0. Menos 4. Sobre a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. O a e o b. Sua distância é módulo de menos 4, que é 4, sobre a raiz quadrada de 2. Racionalizo. 4 raiz de 2 sobre 2, 2 raiz de 2. Alternativa C. Veja, em nenhum momento se pediu distância de ponta reta, mas a ligação é o segmento aqui, se a reta é tangente, se eu ligar lá tem o raio. E é uma distância de um ponto a uma reta. Outra brincadeira, isso é estilo Enem, hein? Quando a gente fala estilo Enem, eu pus o desenho aqui, a figura abaixo ilustra as localizações de um posto de saúde, P, posto de saúde aqui, e um trecho retilíneo de uma rodovia AB, e um plano cartesiano ortogonal na escala de 1 para 200. Pretende-se construir uma estrada ligando o posto à rodovia, de modo que a distância entre eles seja a menor possível. Se a unidade de medida real é o metro, a distância entre o posto e a rodovia deverá ser igual a distância do posto à rodovia. A rodovia é uma estrada, linha reta. Distância de P a reta. Só que aí começa. Não é só aprender essa aula. Porque se não tem a equação da reta, você tem que buscar. Porém, o cara te deu o ponto aqui, menos 20 e 20. E te deu o ponto aqui, 20 e menos 10. Deu 2 pontos, achei a equação da reta.
Tendo a equação da reta, eu quero a distância, eu quero construir uma estradinha aqui, que seria a menor possível. Distância do ponto P, que é 0,30, a equação da reta que você tem aqui. Achar a equação da reta, achar M, ganhou, me xoxou, e aí calcula a distância. E ainda depois tem a escala lá, que isso daqui é o projeto, né? A escala é 1/200. Então vamos lá, como é que eu acho o coeficiente angular da reta? Delta y sobre delta x. Menos 10 eu tiro 20. Eu tiro menos 20. Dá menos 30 em cima, 40 embaixo. Menos 3/4, coeficiente angular da reta. Pega um dos pontos e eu me xoxou. Y, menos 10 dá mais 10, igual a menos 3/4 que multiplica x menos 20, pegando esse ponto. Y mais 10 é igual a menos 3x sobre 4, mais 60/4. Multiplico tudo por 4. 4y mais 40 igual a menos 3x mais 60. Jogo tudo para lá. 3x mais 4y menos 20 igual a 0. Esta é a equação da estrada aqui que está passando por A e B. Se eu quero construir uma estrada que ligue o posto à estrada, a distância de 0,30 é essa reta. Formulinha. A distância é módulo de 3 vezes 0 mais 4 vezes 30 menos 20 sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aqui dá 0, 120 menos 20, 100. Módulo de 100 é 100. Sobre raiz quadrada de 25, que é 5, vai dar 20. 20 metros, né, no caso. Volta lá, a unidade real é um metro. A distância entre o posto e a rodovia, bom, se a escala é 1/200, a gente pode deduzir aqui, a gente encontrou lá 20. É 20 vezes 200, né? 20 vezes 200. Que vai dar 4.000. Se a unidade de medida é metros, 4.000 metros, ou seja, 4 quilômetros. Alternativa D. Mesmo Albert Einstein, em 2020, 4 anos depois, inventa aí uma historinha, mas olha lá, uma reta, uma circunferência, o centro, distância, e aí vai lá, ó,
O esquema a seguir é uma representação simplificada de um raio-x usado em um aparelho de tomografia computadorizada axial para compor imagens de objetos. No plano cartesiano com origem no centro do objeto indicado na figura, a reta do raio-x tem equação. Reta do raio-x tem equação 3x mais 4y menos 12. A distância D entre o centro do objeto e a reta do raio-x na unidade do plano cartesiano é igual. Gente, distância da origem é a reta, te deu até a equação, é só aplicar a fórmula. Distância aqui, marco é 0, 0. Equação da reta que eu não peguei. 3x mais 4y menos 12. 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Distância é 3 vezes 0, mais 4 vezes 0, menos 12. Sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Distância dá módulo de menos 12, que é 12, sobre raiz de 25, que é 5. 12 quintos. Está lá a resposta. Só isso. Mas notar, em nenhum momento se fala distância de ponto a reta. Você que tem que deduzir isso e aplicar. Aqui. Esse é legal também, novidade. As bases de um trapézio têm como suporte as retas de equação. X menos y menos 1 igual a 0, 3y menos 3x mais 5 igual a 0. A altura desse trapézio é... Gente, quando a gente estuda quadriláteros, você tem que entender uma coisa. Um trapézio não é um quadrilátero qualquer. Um trapézio, quando eu falo, eu estou estudando um trapézio, estou estudando um quadrilátero que tem os 4 lados e 2 deles são paralelos. Naturalmente. Senão não é trapézio, é um quadrilátero qualquer. Se é trapézio, tem 2 lados paralelos e são chamados de bases. Tanto é que, olha lá, ó, te deu uma reta, que é uma base, né? Reta suporte da base, vou chamar essa, x menos y menos 1 igual a 0. E a paralela é essa, que eu vou pôr lá, ó, menos 3x, pôr na ordem x na frente, mais 3y mais 5 igual a 0. Se você duvida que é paralela, é só reduzir essa, você vai ver que elas vão ter os mesmos coeficientes angulares. Mesmo. Isola o y aqui, dá 1. Se eu isolar o y aqui e passar o 3 dividindo, também dá 1. Então ele nem precisaria falar. Se ele me desse essas duas retas, eu ia deduzir que elas são paralelas. Se eu quero a distância entre elas, e aí entra retas paralelas, qual a particularidade? Em qualquer lugar, se eu for calcular a distância é sempre a mesma. Qualquer lugar, se eu for calcular a distância aqui é D, a distância aqui é D, a distância aqui é D. Qualquer lugar.
Justamente, se essa distância diminuir, elas não são paralelas, elas vão se cruzar. E aí o segredo é, como é que eu vou aplicar a fórmula de distância de duas retas paralelas? Não é bem ter que aplicar uma fórmula de distância. É você achar um ponto qualquer. Não precisa ser nenhum especial, qualquer lugar dessa reta. Para achar um ponto, é a coisa mais simples do mundo, né? Você dá um valor para x, se você tem a equação, acha y. Se x for zero, ó, quem é que vai ser y? Passo para lá, se x é zero, y é menos 1. Esse ponto pertence a essa reta. Como não precisa ser nenhum ponto especial, agora eu calculo a distância desse ponto a essa outra reta. Minha distância, módulo de menos 3 vezes 0, mais 3 vezes menos 1, mais 5, sobre a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Minha distância aqui vai ser módulo de menos 3 mais 5, 2. Sobre a raiz quadrada de 9 mais 9, 18. Isso é 2. 18 é 9 vezes 2. 9 sai da raiz. 3 raiz de 2. 2 sobre 3 raiz de 2, não. Racionalizo. 2 raiz de 2 sobre 6. Simplifico. Raiz de 2 sobre 3. Alternativa A. Certo? Depois do intervalo aí a gente volta e faz o resto dos exercícios. Tá aí, senhores. Próxima aula continuamos. Até mais. Até mais. Até mais, obrigado.